que eu tenho outras situações. Esse é um terminal que não é portuário exatamente, né? Mais para a reta portuária e fora da área do porto organizado. Então eu tenho, primeiro que a guarda portuária não tem condição de dar esse combate, mesmo se ele estivesse na área de porto organizado. Então precisa ser revisto isso. Se ela a responsabilidade de corpo de bombeiro do porto, já tem uma falha enorme aí. Se eu tenho áreas que estão fora do porto organizado, com licença do órgão ambiental estadual, então o Estado também deve ter unidade apropriada para esse tipo de combate. Né? E por fim, embora não tenha responsabilidade no combate, tem responsabilidade por coordenar de forma local a defesa civil, o município. Né? Porque o que se verificou, isso também foi dito pelo representante da BDL, ninguém está preparado para eventos, está preparado para tragédias de ordem natural. Né? Vocês sabem que o Santos é referência na defesa civil em termos de voo, referência no Brasil. Né? Vem ao longo do tempo formando as suas equipes de defesa civil para voo, e embora hoje seja referência, isso vem desde o governo da prefeita Thelma, que está aqui, né? A Cassandra, que hoje está lá em Brasília, que é vereadora, trabalhou com isso daí bastante tempo, e isso se mantém em todos os governos subsequentes, e Santos é referência ainda hoje dessa emergência. Né? Tem um sistema de defesa civil para remoção de pessoas, com ponto de referência, com identificação tanto de funcionários como de vítimas, tem tudo isso. Mas não tem o que o professor Saldino falou aqui hoje, de um checklist para outras emergências. Para a emergência química, por exemplo. Como não tem, não sei como é que está hoje, mas na época que eu fui promotor do Guarujá, não tinha o Guarujá. No Guarujá, a Dalquímica montou um grupo intersetorial, né, com presença de todos os setores da sociedade, para analisar risco, para trabalhar com risco. Né? E nós resolvemos fazer um simulado de incêndio próximo da Mário Ribeiro, no centro do Guarujá. E o bombeiro não chegou porque as pessoas acumularam em volta e ele não conseguia passar. Se fosse um incêndio de verdade, né, a falta de isolamento da área, né, nós fizemos um propósito, foi um simulado de verdade, né, um simulado em que só alguns atores que sabiam que era um simulado. Na verdade, só o Ministério Público, a empresa que estava bancando e o Corpo de Bombeiros. Todos os outros atores não sabiam que era um simulado. Defesa Civil, Prefeitura, ninguém sabia que era simulado. Tá? E o que aconteceu foi, olha, precisamos corrigir isso aqui, porque não funcionou. Né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto que precisa ser melhor trabalhado. Eu queria aproveitar a presença do Hélio, porque eu sei que ele fez um projeto do qual o município podia utilizar para esse tipo de situação. Se pudesse falar um pouquinho, né? Eu acho que era interessante. Mas, em linhas gerais, é isso que o Ministério Público apurou até agora. Foi só uma visão original, uma visão inicial, para que a gente pudesse orientar a requisição de documentos de forma mais eficaz possível. Então, mesmo sem saber que era turno, nós pedimos a relação de empregados dedicado a cada um dos setores responsáveis um dia antes, né? No dia, porque no dia eu consigo esconder a escala, só que um dia antes eu não consigo esconder a escala, né? Nós já pedimos algumas outras informações ainda de natureza sigilosa em relação à busca de outros tipos de documento. E, paralelo a isso, também se optou por tratar da questão do âmbito criminal, não apenas relacionado ao eventual crime de incêndio. Né? Na verdade, a polícia instaurou por esse motivo, porque era mais fácil,
mas principalmente pelo chamado crime de poluição. Por que isso? Porque em matéria penal, eu infelizmente vou pegar o cara que estava lá na ponta, né? O responsável vai ser, se era solda, vai acabar sendo processado o soldador, né? O brigadista. E não é isso que a gente está buscando. No crime ambiental existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E o que você vai buscar é a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Através, seja de natureza culposa, se for determinado imprudência, negligência e imperícia, seja na forma dolosa, caso se constate que a ganância que o professor Hélio colocou aí. Precisa parar dessa história de que se eu tenho uma situação de risco e eu opto por esquecer aquilo que deveria sanar o risco para ganhar mais dinheiro, isso é assumir responsabilidade pelo que aconteceu. Isso em direito penal se chama dolo eventual. Então a polícia já foi orientada e está trabalhando nesse sentido. E uma outra situação que é inédita, mas que é absolutamente necessária nesse tipo de evento, que é uma outra investigação paralela. E essa é uma outra coisa, vereador, que eu acho que vai precisar mesmo ser discutido no município, porque antigamente nós tínhamos um dilema quando se tratava de projetos de defesa civil, que era a necessidade de rápida remoção das pessoas diante de um evento de maior magnitude, versus a necessidade de não alarmar as pessoas, porque isso em diversas situações pode piorar o sistema de atendimento de defesa civil, né? Hoje, só que desculpo hoje, mas eu estou fazendo referência a um evento do qual eu participei, inclusive relacionado à defesa civil da usina de Angra, né? Que é um exemplo para evento de emergência nuclear, onde ficou muito claro que eu precisava ter precisão na chegada das pessoas ao ponto de encontro. E eu lembro que o especialista alemão que fez uma das palestras é o seguinte: se o ônibus que vai sair com as pessoas estiver marcado para sair às 10h02, porque o plano analisou a sinuosidade da estrada e descobriu que ele consegue andar nessa estrada com segurança a 60 km por hora, às 10h02 ele tem que sair, mesmo se tiver uma mãezinha com 10 filhos chegando ali, esses vão morrer, porque eu preciso salvar o ônibus inteiro que está lá dentro, tá? Falando isso, lembrando que o nosso espírito brasileiro de ser muito solidário, espera mais um, dá tempo, né? Então, vai desde o planejamento sério até a necessidade de se fazer essas remoções. E o que hoje criou um fator a mais para ser levado em consideração nos sistemas de defesa civil infelizmente, tem o lado bom delas, o lado ruim delas, são as redes sociais e o espalhamento de boatos infundados, de boatos alarmistas. Então, também nesse caso, como paradigma, a Polícia Civil instaurou um inquérito, já houve quebra de sigilo telemática de 10 pessoas, né? E vai processar e punir aquelas pessoas que espalharam as notícias alarmistas, para ver se a gente controla. Porque talvez, a gente, avaliando o risco, não da Ilha Barnabé, parece que não é bem ela, não é o dragão flamejante, mas é a Renault mesmo, de ter sirene, de ter outros meios eficazes do que a prefeitura ligar para a casa da gente para dizer que está tudo bem. Né? É bom isso, é bom, não estou criticando não, tá? Mas o que me preocupa não é ligar para casa para dizer que está tudo bem. Eu posso até, é importante, faz parte do contexto da defesa civil, mas não é o mais importante. O mais importante é quando eu precisar dizer para o cidadão, saia. Tá? É isso que é o importante. E eu não tenho hoje instrumentos para um evento de maior magnitude, e pior, pelo que o professor Saldiva colocou aqui, mesmo de outras naturezas, né? A gente não sente que a defesa civil
estava preparado. Então também vai ter que passar por uma revisão. Eu não estou fazendo crítica ao que existia até então, muito pelo contrário. Esse tipo de incidente faz com que todos os setores aprendam com a situação. A mesma coisa do aviãozinho que o copiloto jogou nos Alpes franceses. Existia liberdade de acesso à cabine, depois de um evento terrorista se determinou 1000 mecanismos de acesso à cabine, e agora um maluco, usando esses mecanismos, matou 150 pessoas. Então se está revendo de novo os mecanismos. É a mesma coisa com um evento dessa natureza. Vai gerar uma modificação de paradigma, e eu acho que era necessário aproveitar isso para injetar essa modificação em todos os setores necessários. Não só para obrigar o órgão ambiental a fazer exigências mais rígidas, mas também para que os governos, estadual e federal, o federal por conta do corpo, o estadual por conta do restante, equipem melhor suas equipes responsáveis pelo combate a incêndio, seja o bombeiro, seja a guarda portuária, ou, que era melhor, trabalhem em conjunto, para que isso possa ter resultado mais... e que o município incorpore esse tipo de acidente sem medo de dizer moramos numa cidade perigosa. Sim, moramos numa cidade perigosa, tem risco. Risco que vai ser controlado pelo órgão ambiental e que tem que ser gerenciado pela Defesa Civil. Então, eu acho que é essa, inicialmente, que a gente tem para colocar. O Ministério está super alerta, o Procurador-Geral de Justiça, eu brinco, que a gente tem uma enorme liberdade, é o que garante que a independência do promotor, que ele não possa ser pressionado por ninguém. E só teve 2 vezes na minha carreira de quase 30 anos de promotor que o Procurador-Geral me ligou. E, curiosamente, o mesmo Procurador-Geral, e por uma única circunstância, porque é meu colega de concurso, meu amigo. Então ele me ligou e falou: olha, Dauri, o que você está fazendo sobre isso aí? Então, pode ficar tranquilo, e colocou o staff da Procuradoria todo à disposição, caso seja necessário. Então há, de fato, um empenho total nisso aí. Eu peço paciência, só porque eu vou falar algumas coisas também na esfera do município onde a pessoa pode atuar, mas eu acho que é importante o campo oposto. Da mesma maneira que está se investigando pessoas que espalharam de maneira negativa, mentirosa, um boato pelas redes sociais, eu acho que a prefeitura, e farei um requerimento nesse sentido, precisa ser responsabilizada, porque de maneira prematura deflagrou um custo, uma mensagem por telefone, uma mensagem por SMS, dizendo que estava tudo bem, quando é evidente que não estava nada bem. Então, isso não só era uma mensagem inverídica, como é uma mensagem que custou dinheiro. O segundo aspecto, promotor, que eu peço que o senhor preste atenção, é a questão da saúde. Nós estamos aqui hoje com moradores da Lemoa, São Manuel, nós temos o pessoal da Zona Noroeste, eu já apresentei Piratininga. São áreas de Santos que ficam geograficamente isoladas, mercê de situações climáticas, mercê de ocorrências como essa, 24 horas por dia, talvez sem acesso a um pronto-socorro, sem acesso a um hospital pleno. Então eu já demandei como vereador que lá tivéssemos uma UPA, que o Hospital da Zona Noroeste tivesse um funcionamento pleno. Não fui feliz no meu pleito, talvez a força do Ministério Público, que esse episódio mostra que essa população fica isolada. Se tivermos lá um bariátrico, um politraumatizado, uma gestante, a gente não tem sequer plano de evacuação. Por fim, queria que o Ministério Público conhecesse, não sei se conhece, mas eu apresentei o projeto de lei 004 de 2013, que criava uma política municipal de segurança sanitária que previa e determinava que tivéssemos um plano para cada uma das situações de risco físico, risco químico, risco biológico, risco de ordem natural, justamente, vereador, promotor Dauri, porque entendemos exatamente a sua visão. Santos é uma cidade vulnerável e precisa ter respostas. Bom,
eu preciso, em relação a... Eu até anotei aqui, para não esquecer depois, tá? Em relação ao aviso feito pela Prefeitura, e não só o aviso pela Prefeitura, o aviso feito por todos os órgãos que fizeram uso da mídia em relação a isso. É necessário apurar quando esses anúncios foram feitos. Se eles foram feitos com a finalidade de acalmar a sociedade por conta do que já estava nas redes sociais, ótimo, vamos aplaudir. Se eles foram feitos antes, porque achava-se que antes do fim do feriado ia conseguir apagar o fogo e ninguém ia lembrar do incêndio depois do feriado. Porque o promotor só trabalha na segunda-feira, né? Aí, desculpa, esses também não vão ter que estar nessa investigação. Porque tanto é notícia mentirosa para um lado como para o outro. Tá? Eu não consigo enxergar a diferença. Como é matéria criminal, há a necessidade de verificar a razão dessa notícia. Não é qualquer um que tenha postado, né? Aliás, teve postagens até de comédia, de alguns selfies que andaram fazendo por aí e tal. Não é esse tipo de postagem que vai gerar um crime, certo? É aquela postagem com a finalidade, né? É uma postagem que tem que estar associada a alguma situação que você possa extrair. Olha, isso foi postado com a finalidade de causar pânico. Do mesmo jeito que a outra mensagem vinda do setor produtivo, infelizmente vinda de alguns políticos e setores públicos, de que está tudo bem, não precisam ter, não tem problema nenhum, está tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Se isso foi uma resposta à situação de pânico, perfeito. Infelizmente nós não temos um mecanismo. Foi o que eu quis dizer aqui. Eu preciso ter um mecanismo mais eficaz. Este foi o que pareceu ser eficaz. Agora, se isso também foi feito com essa finalidade, olha, não está acontecendo nada, é um simplesinho à toa, né? Além da pessoa que fez isso cair no ridículo, depois desse incêndio durar o que está durando, né? De todo do Brasil inteiro saber o que está acontecendo nesse incêndio, me parece que isso também deve ser objeto de investigação pela Polícia Civil, né? Essa foi uma iniciativa bastante interessante, pioneira nesse tipo de atividade, e que, verdade seja dita, não veio do Ministério Público, foi a determinação do próprio secretário de Estado da Segurança Pública. Tá? Então, isso tem que ser, a justiça criminal não tem partido, não tem cor, não tem nada, tem que investigar. Em relação à parte de saúde, e o senhor como médico sabe melhor do que eu disse, havia um risco muito grande, porque a gente sabe que, infelizmente, o sistema de saúde é um sistema de saúde que não é público, é um sistema de saúde todo ele privatizado. Ou seja, a preferência é para quem tem plano de saúde, é para quem paga. Então, se você tivesse uma situação, se nós tivemos um grande defensor do meio ambiente aqui, nesse incidente, foi o São Pedro, em cima, qualquer nome que se queira dar, para quem está lá em cima, porque fez com que não houvesse inversão térmica, fez com que não ventasse no dia do acidente, né? Senão, pode ser que alguns dos senhores nem estivessem aqui hoje, né? Porque o domingo que ventou, segunda-feira, que ventou bastante, eu recolhi imagem da televisão da fumaça a menos de 1 metro de altura em frente. Graças a Deus, o vento jogando para os quadros, né, em direção ao cais da BTB. Mas se esse vento tivesse acontecido com o jogando para o lado da Anchieta, né, ou se aquela camada que o professor Salvio falou tivesse baixinha e a nuvem tivesse espalhada numa altura menor, nós teríamos grande parte da população da zona noroeste necessitando de procurar apoio de saúde, além, é claro, dos associamentos da vigilância,
da Defesa Civil para remoção, e a gente sabe que não haveria condição de atendimento. E mesmo os hospitais da Zona Leste, lá, o sujeito que paga o plano de saúde, qualquer coisinha, olha, a cabeça está pegando, será que não? Corre no médico. E isso ele usa o sistema de saúde. Nós também não temos um sistema de triagem de saúde para a situação de emergência, aonde o serviço de saúde tem a liberdade para, independente de quanto que o sujeito paga do plano de saúde, ou classifique pela gravidade, como acontece nas grandes tragédias, onde o hospital recebe as pessoas de acordo com a gravidade do problema e não de acordo com se ele está ou não no plano. Isso também nós não temos. E a última coisa, o PL, eu realmente não sabia do PL. Você pode me repassar o número para eu anotar aqui? 004. Vamos? Ah, você já tem complementares. Tá. Então, para encerrar a nossa atividade, nós vamos ouvir agora o Dr. Antônio Daloia, que é procurador da República no município de Santos, que vai falar então a visão do Ministério Público Federal. Depois a gente faz uma rodada rápida para a participação, se tiver aí uma ou duas perguntas, para que a gente responda. Boa noite, senhor vereador. Obrigado pelo convite. Cumprimento a todos na mesa. Bom, realmente o episódio ele é alarmante, a meu ver, né? Porque, com o olhar leigo, inicialmente, eu percebo que um episódio desse, num local próximo da maior metrópole da América Latina, deveria ter um controle imediato. Não poderia ter uma duração tão longa. Então, a priori, você já tem alguns indicativos de que algumas coisas erradas devem ter acontecido. Porém, é lógico, a investigação ela tem que aprofundar. Ainda é cedo para se ter conclusões de quem é culpado, se é só a empresa, se tem mais gente culpada, enfim. Lógico que, para um leigo, tanques enormes daqueles, com cerca de 15 metros de altura, a uma distância de cerca de 9 metros uns dos outros, realmente parece uma tragédia pré-anunciada. Porque você imagina um tanque daqueles pegando fogo, como vai evitar que o outro também seja alcançado pelas chamas. Eu estive hoje no local. Desde de manhã, técnicos do Ministério Público Federal, que vieram de São Paulo, 3 técnicos, instaurei o inquérito na segunda-feira, ontem acabou instaurado, eu terminei a distribuição na segunda-feira, e nós estivemos lá, verificando a situação para conversar. Eu optei por não fazer uma reunião preliminar, para evitar que as pessoas que estão atendendo efetivamente a ocorrência no local, elas não tivessem que se deslocar e, por isso, desfalcar o atendimento dali. Porque as notícias que constavam nos jornais indicavam que o incêndio não estava controlado. E a verificação que a gente pôde fazer, pela mera leitura dos jornais, é de que assim, apaga, daqui a pouco volta, o fogo está controlado, daqui a pouco. Não há problema para a saúde da população. Essa foi a preocupação, digamos, se nós pudéssemos colocar em escala, até na linha do que propriamente o engenheiro Hélio colocou também, fazendo uma analogia com aquele tanque do container lá que estava com problema. Saúde pública em primeiro lugar. Então nós quisemos ali questionar quem está atuando, quem está representando cada órgão, da real ou não necessidade de medidas adicionais para a saúde pública. Na parte da manhã, nós conversamos com a representante do IBAMA, que mostrou medidas que o IBAMA determinou para evitar
que aqueles poluentes que estão ali no solo, aliás, sobrenadando lá, alcançassem o estuário. Outras medidas também que foram determinadas para a remoção do pescado que foi afetado. A representante do IBAMA comunicou que fez um sobrevoo também. Nós tínhamos verificado antes da teleinstauração, eu acessando aquele programa do Earth, observei que esses tanques que pegaram fogo, que iniciou o incêndio, onde se iniciou o incêndio, eles foram implantados após 2011, até 2012. Aquele espaço não tinha esses tanques. Tá? No local, conversamos com o comandante, o representante dos bombeiros, e ele, exausto, explicou lá a angústia dele no combate a isso, está muito difícil. Mostrou diversos pontos lá da dificuldade para os nossos técnicos também. Conversamos com a CETESB, questionamos também sobre essa questão da poluição atmosférica, porque na noite do domingo, retornando de São Paulo, eu vi a nuvem na altura de um viaduto indo por sobre a Anchieta em direção ao morro. Tá? Uma nuvem densa, escura, preta. Também conversamos com o representante da empresa, e durante o episódio nós vimos o capitão do bombeiro falou que ia fazer um esforço para colocar a espuma no tanque que estava em chamas, apesar de ter outros incêndios periféricos, e aquilo era muito importante que desse certo. E durante o decorrer, eu tinha uma audiência à tarde, no início da tarde, tinha que sair, os técnicos retornaram para São Paulo, mas nós ficamos, até o momento que nós ficamos por volta da 1h da tarde, aquela fumaça parou e eles conseguiram controlar, tinham apagado aquele incêndio do tanque. Porém, eu até tive que retornar para a área depois da audiência, e aí verifiquei que, fiquei surpreso ao ver que aquilo tinha voltado e com mais intensidade ainda. No retorno, nós conversamos, no caso já os técnicos não estavam, eu conversei com o IPT, que estava lá dando apoio, conversei com a Defesa Civil, com o Petrobras. Me surpreendeu uma verificação que tem um duto que me preocupou, que passa bem ao lado da linha. Tem uma lagoa e atrás dos tanques, é o próximo que tem uma linha que está escrito que é Transpetro, isso. Pedi para o pessoal da Petrobras vir explicar qual era o risco que aquilo tinha. Disseram para mim que não tem problema, que aquilo lá só tem vapor, que não tem o produto na forma líquida, e asseguraram que, como está 1,20 m, 1,5 m, que mesmo que pegue fogo em cima, não atinge aquilo lá. Eu fiquei tranquilo, porque eu sou leigo e acreditei. Tá? A CETESB, eu questionei a Defesa Civil por uma coisa que o engenheiro Hélio fala, que é a queda das chaminés. E eu lembrei da estação de tratamento de água da população, que é a céu aberto, a ETA 3. E a fumaça, ela está levando, estava na tarde, quando eu estive lá, muito intenso, para a área de. Expliquei para a representante da Defesa Civil, pedi a ela entrou em contato com a Sabesp, avisou, a pessoa se comprometeu, eu fiquei tranquilo, porque a pessoa se comprometeu a fazer análises para ver se não vai ter nenhum prejuízo para a água, para a captação, que abastece por volta de 80% da água que a população da Baixada Santista aqui bebe. Da parte do IBAMA, eu vi algumas medidas, percebi assim, tem versões, essa versão de que pegou fogo numa linha, ela é falada, tá? Por que pegou fogo, são histórias. A ideia de comparecer ao local foi muito para evitar aquele deslocamento das pessoas e poder fazer uma constatação que não é de dentro do gabinete, mas é presencial, para poder observar essa situação de uma maneira tridimensional. Tá? No caso,
nós acredito que foi interessante, mas eu percebo assim que todos lá estão um fato novo, não havia preparo para esse tipo de situação. A Baixada Santista não tem equipamento, como o doutor Dauri já falou, para enfrentar esse tipo de questão. Como foi falado, realmente o início do episódio lá deve ter ocorrido falhas, e aí eu vou desde o projeto, a meu ver, aquilo lá é algo que é previsível que não vai dar certo uma hora. Pode ser que tenha um começo certo, pode ser que por um tempo, mas uma hora a coisa dá zebra. E eu fico imaginando até se estivesse ventando no sentido, principalmente Zona Noroeste, quando aconteceu a queima dos 3 tanques inicialmente. Porque a imagem que eu vi, eu fui caminhar na praia pela manhã e vi uma coluna que era 5 vezes mais larga do que a coluna que eu presenciei hoje, por exemplo, no início da manhã, quando era o tanque pegando fogo. Então eu vejo assim, realmente há um descaso, há um despreparo. Quais são os responsáveis por isso? Claro que isso vai ter que ser melhor apurado, mas eu acredito que se todas as normas da ABNT e outras estiverem sendo cumpridas, elas são insuficientes. O plano de emergência, se ele existe, ele não está funcionando. Porque eu acompanhei aquele evento da Ilha Barnabé, eu estava trabalhando, estava em reforma procuradoria, nós ficávamos numa praça do Rio Branco, lá no prédio da Justiça Federal, estava trabalhando com uma promotora de Bertioga, e eu vi uma fumacinha começar a sair. Liguei para a CETESB, para o bombeiro, e avisei, está saindo uma fumacinha da Ilha Barnabé. Daqui a pouco aquilo virou uma tocha. Foi aquele episódio lá que morreu o trabalhador que você se referiu. Enfim, o que me parece é que se tem um plano de emergência, nem o local, nem o estadual, e a gente está vendo na imprensa que precisa de um federal, sei lá, porque também não está sendo suficiente. Na verdade, isso são percepções iniciais muito, digamos assim, tentando utilizar um bom senso. As medições atmosféricas, eles falam que estão sendo feitas, que estão captando informações. Eu percebi uma mobilização da Defesa Civil preocupada com atender emergências. Então, eu quis ouvir das pessoas, porque mandar ofícios ia demorar para ter resposta. E eu quis estar presente com técnicos para ver se nós poderíamos de alguma forma contribuir para fazer uma formação mais precisa circular lá dentro, ao menos, e ver que medidas é que poderiam ser adotadas. Claro que tudo isso vai ajudar a instruir um inquérito civil, porque tem vários problemas. Tem o problema da saúde pública para ser verificado, tem o problema do meio ambiente propriamente dito, que é a questão do meio ambiente, fauna aquática, marinha, o mangue ali ao lado, afetado porque não tinham sido colocadas barreiras, ao que parece no início. Então tem vários detalhes aí, tem a questão dos trabalhadores, que aí eu vejo que isso é um ponto que é importante que o Ministério Público do Trabalho acompanhe essa questão, porque são normas trabalhistas que também são importantes. Essa situação toda, essa investigação, esses fatos que foram levantados aqui hoje, eles são importantes para ajudar também na investigação da responsabilidade, tanto na parte ambiental, como até eventualmente a criminal. Agora, tudo isso, falar de antemão, outra preocupação grande que nós tivemos lá foi saber o que tinha nos tanques, o que tem no tanque, se estão os tanques mesmo realmente isolados. Também falaram, olha, não, que era de risco, aqui é gasolina, álcool anidro e tal, os principais que estão lá pegando fogo, poluição atmosférica, é isso tudo, mas risco de uma intoxicação maior por outro tipo de produto que venha, falaram também. Como eu disse, eu acho que uma das questões importantes é essa questão da informação, isso realmente é real. Agora tem algo que é a responsabilidade das pessoas que estão executando os seus papéis lá dentro. Então eles têm
uma gama de atribuições, cada um deles, e a nossa, como Ministério Público, não é tomar medida, mas é avaliar se está sendo, se está havendo o empenho necessário, uma articulação, e também apurar, levantar os dados para as posteriores ações que forem necessárias, seja para reparação dos danos ao meio ambiente, sejam ações preventivas para evitar eventos da mesma natureza, e também a eventual punição na esfera penal daquilo que for necessário, porque tem o crime ambiental, tem crime de risco à saúde da população, então todos esses aspectos têm que ser devidamente aquilatados. Isso é uma investigação. Por hora, são assim, preocupações de quem lê jornal e vai vendo que as coisas não estão encaixando com uma coerência adequada. A realidade, você vai, está melhorando, está sendo controlado, que bom. Amanhã você abre e vê que, nossa, de novo, tá. E isso vai se mostrando que, então, foi necessário que os técnicos que são os servidores públicos com fé pública para certificar alguma coisa que alguém fale, fossem ao local para atestar isso tudo, né? No geral, é mais ou menos isso que eu vou, claro, eles vão prestar uma informação técnica e a gente está, assim como o Ministério Público do Estado, buscando instruir os procedimentos para depois definir que medidas serão necessárias. Mas é claro que precisa ser mesmo repensado esse modelo, né, de sistemática de aprovação desses projetos. Vai desde a aprovação do projeto, não é só pensar o plano de emergência, porque o vento vai pensar que nunca vai ter vento, vai sempre subir, não vai ter o vento para empurrar para cá. Os bombeiros tinham que mudar a estratégia conforme o vento mudava, ao sabor do vento. E aí não é uma questão. O bombeiro explicou, nossa, a sorte aqui para ele, sorte entre aspas, porque ele está realmente com muita dificuldade, eles estão a exaustão. Basta ler no jornal que você vê que um bombeiro está tendo que virar horas e horas de trabalho, e alguma coisa já não está correta, porque isso era uma coisa para ser controlado. A empresa perder aquele recurso que ela teria, porque aquilo queimou, mas é um dano patrimonial, a proteção ambiental, paralelamente alguém sugando ali os resíduos do combate ao incêndio, a espuma que sobrou, as barreiras colocadas, os outros tanques drenados para não ter nenhuma substância perigosa dos lados. Um tanque é sacrificado, mas um combate razoável, e não a coisa para pagar para 6 tanques até agora, né? Então, é lamentável tudo isso ocorrido. Da parte do Ministério Público Federal, nós estamos atentos para o que está acontecendo, procurando também empreender esforços para as apurações necessárias, para contribuir para que isso se resolva e para que, principalmente, eventos similares sejam evitados no futuro, né? Porque eu acho que, além de ter a população com um atendimento adequado nesse momento, e eu até vi agora, durante as falas, que essa situação da escola já foi noticiada, inclusive. Essa escola da intoxicação já tem até notícia no jornal. Mas eu acho que isso é um quadro que realmente mostra que não se estava preparado para isso. Então tem uma falha. Quem aprova um projeto desse, como é que não está preparado para um evento desse? E como é que isso vai imaginar que o vento vai contribuir, vai sempre ser para cima, não vai atingir outros tanques? Realmente eu acho que vai merecer muita reflexão esse episódio, depois de superado, claro, e porque agora o que eu percebi lá é que assim, estão muito concentrados em tentar evitar ou fazer cessar esse incêndio o quanto antes, né? Eu vi o empenho de muita gente lá, realmente um esforço grande, mas é um retrato de algo que não era para estar acontecendo. Era para uma empresa com poder econômico ter e órgãos licenciadores que têm que ser referência no país, devidamente já evitado, tomar as medidas preventivas. É o que se espera. São Paulo, né? Poxa, estamos na cidade mais rica, na região, uma das regiões mais ricas do país. Acho que não dá para imaginar que isso aí seja tão precário.
Tá? Eu fico à disposição para eventual esclarecimento. Muito obrigado. Senhores, nós estamos há 3 horas nessa sessão, que eu acho que estamos aqui. Demonstra interesse e relevância. Entretanto, todo mundo trabalhou, está cansado. Então, eu queria propor um teto de mais, talvez, 10 minutinhos, se a mesa concordar, para que possamos ter oportunidade para abrir para umas 2 ou 3 perguntas breves, com respostas também bem objetivas, tá? Então, nós temos ali o André, Fernando, são 3 inscritos. O Ibrahim, André e Fernando. Boa noite a todos e todas. Eu sou o André, Sociedade Melhoramento São Manuel e Fórum da Cidadania de Santos. A primeira questão é assim, a surpresa numa cidade referência, né, no polo petroquímico do Brasil, e a gente, com tantas experiências, nunca, 35 anos de São Manuel, qual a gente vivenciou lá, nunca fui chamado, ou melhor, o polo industrial nunca nos propiciou, né, com tanta experiência, ter uma indústria daquele tamanho, que eu acredito que teve vários simulados, que a gente tem necessidade de trazer experiências de São Paulo para combater um primeiro tanque, e depois teve outros tanques que se pegaram, e isso não aconteceu, não houve essa troca, esse treinamento que se esperava. Segundo, assim, muito legal esse espaço, muito legal essa audiência, mas eu acredito que a gente, enquanto São Manuel, Piratininga, os vereadores, precisamos de conversas, de diálogos desse tipo lá, porque é uma comunidade, como você bem falou, que está a mercê, né? As pessoas estão muito despreparadas totalmente, como toda a cidade, mas lá mais do que em outros lugares. Pessoas hoje ainda de forma ignorante, como se alimentando do peixe que vem se arrastando nas margens dos rios, né? E que sem uma resposta, né? E ao mesmo tempo a pergunta é assim, tipo, queremos respaldo, porque agora talvez muitas pessoas passem de saber onde é o São Manuel, né? Eu passei muito tempo da minha vida tentando explicar onde era esse espaço, né? Piratininga, os vereadores talvez hoje se descobriram e estamos na mídia. Uau, muito bom. Agora, só que a gente precisa ser ouvido, né? O Dr. Dauri tem nos ajudado lá na questão da regulação fundiária, né? O vereador já esteve lá para discutir a Congresso, pessoas vão até com o bastão para se deslocar, né? Mas a gente está a mercê, né? E precisamos agora, talvez, porque já há um tempo atrás a gente também fez Ministério Público discutindo o saneamento que é jogado daquelas empresas, Equimar, etc., toda no Rio São Jorge. Então, a gente sofre vários problemas de impacto ambiental, já não é de hoje, e quem sabe agora a gente seja ouvido. A política do tudo bem continua, a ouvidoria está em massa, hoje na Lemoa, amanhã está no São Manuel, e provavelmente vai ser aula, será pela Calejão, continuando com a política porta a porta do tudo bem, e a gente continua fazendo exercício, atividade, correndo, trabalhando, sem nenhum respaldo, sem saber o que está acontecendo de fato e quais vai ser os danos. E a preocupação não é agora que a fumaça está acontecendo, né? É o pós e o antes, porque eu também fui criado lá, passando, vindo da faculdade, da escola, sentindo um cheiro de gás, de operações muito mal explicadas até hoje, né? Então, a gente, numa raio de um ano, perdemos 106 amigos com câncer. Eu não sei de onde vem tantos índices de câncer. Eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de ter um levantamento naquela região do cenário de saúde pública do porquê tantos índices dessas doenças lá, né? E por que vem acontecendo isso. E agora a gente gostaria muito, junto do WAVE, né, do Estudo de Impacto de Vizinhança, a VOPAC, a própria empresa Ultracabo vem nos procurando já para fazer diálogos. A gente, pela primeira vez, a gente está conseguindo fazer uma conversa, lembrando aqui o seu João, que a gente não teve oportunidade de conversar, que é do Caminho de São Manuel. Dia 16 nós vamos fazer uma reunião entre todas as lideranças para discutir o que nos une e não o que nos separa. Porque temos os mesmos problemas, mas a gente nunca se uniu. E agora talvez seja a grande oportunidade de discutir de uma forma integrada nossas problemáticas.
e queremos um respaldo, mas não uma conversa mole, talvez atracado, não sei o que eles querem nos dizer, mas a gente gostaria de que agora começasse a ter um simulado, começasse a ter uma atenção maior para aquela região e uma devolução dos diversos impactos e problemas que a gente vivia até hoje. Essa é isso que eu gostaria de falar, desculpa, não. Fez uma pergunta, né? Fez uma razoável, mas que tem um fundamento. Eu peguei a parte que eu acho que é o principal. Hoje nós estamos aqui discutindo um problema de uma poluição aguda, né? E o que ele colocou e que me preocupa é a poluição crônica. E aquele povo está submetido há anos e anos aqui. Se você passar, é público e notório isso, precisa passar ali na Anchieta para sentir o cheiro, uma hora de acrílato, outra hora de gasolina, outra hora de isopropilo, outra hora de... Certo? Então, é um somatório ali de poluentes, o que indica que ou não existe sistema de controle, ou ele está ineficiente. E até dentro, vereador, desse projeto que o Dauri falou, a questão de 15 ou 20 dias atrás, nós tivemos em alguns locais de Cubatão e aqui na Lemor, filmando uma câmara, uma termocâmara, que a olho nu você não percebe a emissão, mas com a termocâmara você vai ver. E a quantidade de vapor que saía através dos ventos era enorme, o que torna-se necessário, principalmente tanque de benzeno e outro, que estivesse ou um colchão de nitrogênio, esses tanques, né, ou equipado um sistema de condensação de vapor, ou até mesmo com filtro de carvão ativo, para evitar essas emissões. E em 1984, nós lá em Cubatão exigimos das empresas de Cubatão, em especial da refinaria. Eu fiz todo o levantamento da refinaria Presidente Bernardes e uma das coisas que nós exigimos foi a instalação de equipamento nos tanques. Os tanques lá da refinaria, os que eram de teto fixo, eles se adaptaram com selo flutuantes, ou se colocou, principalmente petróleo, coisa que não permite bem mais, em tanques de teto flutuantes, para justamente evitar. Um parque como o da refinaria, só para vocês terem uma ideia, a refinaria Presidente Bernardes tem em torno de 160 tanques. Fazendo um cálculo das emissões, esses tanques, na época, emitiam cerca de, só os tanques, para a atmosfera, 15 toneladas por dia de hidrocarboneto. Então, 15 toneladas por dia de hidrocarboneto, além de serem precursores na formação de ozônio, porque esse é um poluente primário do hidrocarboneto, mas na atmosfera, ele vai, através dos óxidos de nitrogênio, ele vai catalisar isso para chegar ao ozônio, né? Por isso aqui, normalmente nesses parques, você tem uma quantidade de ozônio elevada. E sem contar o prejuízo que isso causa diretamente, porque as pessoas estão respirando, não só naquele ambiente ali de trabalho, mas as pessoas que estão no entorno, principalmente ali no entorno daquela parque. Então, hoje à tarde eu estava num programa com o Vicente Cassione, ele até citou a figura do Lame Banieri, que estou vendo aqui, que está escondido, agora mais abaixado ainda, que lá em 1984 resolveram ir lá na Lemoa e dar um jeito no acrilato. Imediatamente ele falou que o presidente da empresa lá, depois do processo e tudo, lhe ofereceu como é que eu posso dizer? Que ele
distribuísse para as associações 3 milhões e meio naquela época. E logo em seguida, depois, falou, mas nós precisamos conversar aí para ver a questão dos terminais, para você afrouxar um pouco essa coisa. Quer dizer, é bem letrado, e eu acho que não mudou muito, né? O que mudou foi uma outra forma. Agora ele tem um nome diferente, é uma reserva técnica, ou então, como eu fui também, chegaram para ele e falaram, estou aqui fazendo, professor, isso aqui é pro... uma... Eu acabei esquecendo. Não, era um... Estava mudando uma... Eu sei que eu nem me lembro, mas mudou até de nome. Eu falei, puxa, isso daqui é quase que uma reserva técnica, uma coisa assim. E aí o Cassiano citou hoje no programa do Banha, lá da televisão, ele falou 90%, quer dizer, existe 10% aí que ele considera que seja incompetente. Mas ele falou o seguinte, 90% daqueles que ocupam cargo público, executivo, secretário e tudo mais, ou são incompetentes, ou são corruptos, né? E ele falou mais uma outra coisa lá que eu não me lembro. Ele acabou com a raça, mas que a gente vê isso mesmo. É uma falta de competência, gente ocupando cargo que não sabe nem por que ele está lá. Ele quer estar porque é bonito, enfim, né? Dar status, aquela coisa toda, e acaba, no que a gente acaba tendo por aí. Né? Mas essa questão do controle tem que ser revista. Realmente eu acho que tem uma falha aí. Boa noite, Ibrahim Taúl, do Fórum da Cidadania de Santos. Eu vim aqui para fazer uns questionamentos, acho que contemplado com a fala do professor Hélio, principalmente no que tange ao telhado de vidro. E com essa questão da economia, que se falou no LANE, né, eu digo, alguém já disse que a economia radical, ela só vê, a economia não vê o homem nem a natureza, da mesma forma que o ambientalismo radical só vê a natureza, não vê nem o homem nem a economia. Que o grande segredo é o meio termo, né? É o equilíbrio, que é difícil de conseguir. Nessa luta, o ambientalismo perdeu feio, radical. Essa é a realidade. Eu vou me ater à fala do representante do sindicato, quando ele comentou o detalhe do, parece que sanduíche de mortadela com a tubaína de um funcionário de uma terceirizada. Eu volto lá para o início da década de 80, um amigo meu, engenheiro, foi transferido para uma empresa do interior do Paraná, que estava tendo problemas na área da manutenção. Fomos para lá, fui convidado para trabalhar lá naquela época, e já na área da manutenção, metade dos funcionários efetivos, outra metade de empresa terceirizada. A alimentação dos funcionários efetivos, a granel, etc. e tal, toda variada. Da empresa terceirizada, é o que eles chamam de pandeco. Um punhado de feijão preto, um arroz, 2 salsichas, um punhado de verdura, um quissuco e uma banana lá. Muito bem. Mudaram a alimentação da terceirizada. Os funcionários contentíssimos. Ali ficou sabendo, a empresa ficou sabendo, da negligência de alguns funcionários desanimados com aquele tratamento desigual. Ficou sabendo, por exemplo, de um médico lá da cidade que vendia atestado para... Ou seja, a partir daquele momento de uma atenção maior àqueles funcionários da terceirizada, a situação da manutenção da empresa se normalizou. Eu falo isso, vereador, porque nós estamos aí numa onda de terceirização.
isso aqui serve, essa observação serve de subsídio até para análise do que ocorreu aí, do que pode ocorrer com essas empresas que têm a área de manutenção terceirizada. Certo? E uma questão, professor Hélio, aí outra observação. A sua atitude, né, de vetar aquela instalação, né, eu me reporto aqui, eu não sei se a ex-deputada Thelma está aqui, mas a época também da atitude dela à frente do município. Eu queria saber porque o que mudou da Câmara para cá foi uma retaliação, por um acaso. Virou notícia até e vira a palavra do requerimento, a gente transferiu. Boa noite, Fernando Luiz, eu sou secretário de Formação Política do PT de Santos. Na fala inicial do professor Paulo Saltiva, ele propôs aqui 3 ações, né? Recuperar a sede histórica da abolição do ar, que vamos dizer, para ver se os níveis históricos foram alterados. Uma segunda, ele fala de uma abordagem com os trabalhadores. E aí, eu me preocupo um pouco com os trabalhadores, por exemplo, aqui está o Adilson, que é presidente dos sindicatos minérios. Eu acho que os trabalhadores desse setor terão certamente uma defesa, uma coisa assim. Agora, os bombeiros, assim, que ficaram expostos esse tempo todo, eles não têm sindicato. E aí, pelo que a gente vê, o comandante dos bombeiros está mais preocupado, vamos dizer, em resolver politicamente a questão do que com a bucha que os bombeiros enfrentam e com a saúde dos bombeiros. E o terceiro ponto que ele falou é de um plano de contingência da defesa civil, que, como disse o promotor da Uri aqui, não prevê o combate ao incêndio. Pelo que eu entendi, existe uma cultura de, vamos dizer, de enfrentar deslizamento em morro, essa coisa toda, mas a defesa civil não está preparada para enfrentar o combate ao incêndio. E para o Hélio, eu queria colocar uma questão, assim, mas citou uma coisa que é importante. Assim. O que o PPRA, o Plano de Prevenção de Risco Ambiental, que é uma tarefa também dos trabalhadores, do município, dessa coisa toda, pode contribuir para o plano de contingência de defesa civil? Então, o próprio ponto, pelo PPRA, né? É o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele tem que demonstrar todas as possibilidades para você minimizar esse risco e até evitar isso. Né? Se você pegar, por exemplo, ele tem um responsável técnico por isso. Né? Para saber se você faz o PPRA e se ele é implementado realmente. Uma coisa é fazer e entregar. Bom, aqui nas discussões que tem tido no CREA em relação a determinadas empresas que vêm trabalhar no CAIS de Santos e são obrigadas a fazer o PPRA. É o recorta e cola. A empresa que ganhou a concorrência aqui no CAIS, ela era de Belém do Pará. Ela fez um PPRA e acha que não acontece absolutamente nada, que no PPRA ela esqueceu de colocar certas coisas, ela só apagou, pôs o nome do local aqui, só que você lê no PPRA lá, em caso de acidente, um operário deverá ser colocado num helicóptero e transportado para o hospital em Santarém, esqueceram de apagar aquilo ali. Então você vê como é que são feitos esses PPRA. Eu estou participando agora do CREA e tenho aprendido muito lá. Né? E no outro dia teve até uma oitiva com um engenheiro que ele assinava, primeiro ele assinou em torno de 400 ARPs. Como é que o camarada consegue fiscalizar 400 obras? Era o ligeirinho. Né? E mais, ele trabalhava na prefeitura, ele fazia isso no intervalo na hora do almoço. Ele era até bem gordinho, eu achei que ele não ia mesmo, não ia a lugar nenhum. Né? Então, ele foi feito um TAC,
o Ministério Público para ele não mais proceder dessa maneira, pois ele continuou e assinou mais 280 PPR, ART, desculpa, 280 ART. É engenheiro civil, então imagina, por exemplo, eu estou com uma obra aqui, está concretando, ele está em 280 lugares ao mesmo tempo, certo? Estão concretando aquela obra. Enfim, o que nós fazemos nesse caso? É código de ética, ou ele toma uma advertência pública, ou uma advertência reservada, ou se caça o diploma. Nesse caso, aliás, não é o diploma, é o registro. Nesse caso, nós caçamos o registro do engenheiro. Ele perde definitivamente. É como um advogado que não tem OAB, então ele não pode. Ele vai continuar com o diploma de bacharel, mas não vai poder devolver. Então, é isso que tem que ser feito. Por isso, e também tem que levar, eu já pedi a fiscalização do CREA para que dê uma olhada, para ver quem é o representante aí que assinou o BTRTA, MT, enfim, tudo isso. Isso é uma coisa que pode ser encaminhada ao CREA. E até aproveitando um pouquinho a fala dele rapidamente lá, da questão das terceirizadas, na época em que eu estava no Cubatão, a época em que teve mais acidentes dentro da refinaria foi quando terceirizaram, tiraram o serviço que era de manutenção, que era de inspeção de equipamentos da refinaria e passaram para terceirizar. Né? Tem até um caso bem engraçado, porque essas coisas, elas acontecem assim, vem lá o mecânico da terceirizada, chega na sala de controle, né, e resolve lá fazer a manutenção numa bomba lá que está. Ele chegou lá e tinha uma válvula daquela do fechamento rápido, cutucando as costas dele. O que ele fez? Tirou a válvula, mudou a posição dela e foi embora. Depois que fez a manutenção, porque essas válvulas permitem você mudar a posição. O operador que chega depois, ninguém fala com ninguém, porque ele não é da Petrobras, ele é do Alto. Por que essa válvula está aberta aqui? Vai sair gás, pegou e fechou. Quando ele fechou, ele abriu, na realidade. E quase que ele coloca a refinaria no ar. Só não ocorreu isso, porque é aquilo que eu falei, precisa juntar algumas variáveis, né? Você tem gás, mas não tem a ignição, coisa desse tipo, né? Então a coisa não aconteceu. Mas o que acontece em termos de besteira, de fazer manutenção, principalmente quando faz revamp de unidade, ou seja, vai fazer uma manutenção básica no tempo, muda-se algumas linhas sem fazer análise de risco. Isso, por exemplo, na refinaria, o cidadão fez uma mudança dessa, né? Era uma linha que era antiga, você acendia a coisa com tocha, vinha, saía de uma linha principal, uma linha de 3/4, ele mudou para depois da volta, o cidadão. Só acrescentar uma coisa, eu observo assim, não é que caiu um avião dentro dos tanques, tá? Graças a Deus. Mas foi um evento que me parece que é da operação, alguma coisa. Então, nós não estamos falando de algo que veio de fora, que aquele avião que caiu aqui na cidade, não é nada disso. É algo que é da operação do terminal. Isso que deixa preocupado. Eu queria falar uma coisa para encerrar. Eu que essa noite eu vou levando muita experiência, aprendendo muito, eu também no meio daqueles que não tem as coisas boas para ensinar para nós. Falando, eu sou pescador, artesanal, tem outra profissão de pesqueiro, trabalhei na montagem do projeto,
Sou trabalhador. Mas a minha, estou aposentado, com salário mínimo, eu satisfeito. Satisfeito até aqui. Você me ajudar. Me ajudar a todos aqui, para você ver. Mas o problema hoje é do terminal, que nem falou. Há mais de 60 anos que eu conheço esse estuário todo. Petrópolis, aqui, cantando, já trabalhei em Paraná, trabalhei tudo aqui, nesse estuário. Do Maré Baixo e do Maré Alto. Esse canal da Corrica, quando foi feito, a Corrica Comunidade de cima do Guananal, e nós estamos cercados de perigo. Onde aconteceu esse imprevisto agora, era tudo Guananal, tanto de um lado como do outro. Certo? Ali, o Santa Maria, onde tem o matador de Lado Vato, o matador de Santo, aquilo ali chegava uma lancha de areia até ali, era tirado para sempre por humanidade. Graças a Deus pela FETEP, porque tem tomado providência de muitas coisas, muitas vezes acompanhando a área da briga que chegava para medir. Muitas pessoas tentam esconder alguma coisa, tem que vem velar, vai velar da saúde para nós. Nosso problema, a mortandade de peixe, eu não quero nem falar das toneladas de peixe. E esse acidente, assim, tirar umas 5, 6 toneladas, mais ou menos, de peixe, toda esse tempo. Isso, quando eu falo da mortandade de peixe, eu estou falando da fecundação do caranguejo, caranguejo, isonou, ao termo do meio de janeiro até a desenvolve do caranguejo. Isso foi embora tudo. A ostra que estava sendo plantada também, pegou um beco, mas está tudo aberto. O marisco, e sem contar, o manguezal também vai sofrer a situação e vai murchar. Vai murchar. Uns 8 dias aí para frente aí, vai sair pior, examinando, veja hoje eu me falei de moço, ele é responsável por essa monitorar, nessa hora, está Serra do Mar. E essa nuvem negra aí está encostando um pouquinho aí breve, a fumaça, a chuva vai descer, vai vamos tossir, muitas pessoas vão sofrer o impacto. Nós estamos no mesmo perigo, quer dizer, troquei uma indústria pela alimentação, sabia que a água não se adubo, a água não se adubo. Tudo é com adubo. Pesquisando é adubo. Mas aí por aí já estão trocando a comida natural, porque desenvolve, Graças a Deus tem um pouquinho. Eu também trabalhei aqui em Santa aqui, também no meu dela. Aqui, esse maputo aqui, tenho 60 anos trabalhando por aqui. Mas dou parabéns para as autoridades que estão nos ajudando. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, o rico e o pobre se encontraram. E os dois confiam que não tenha dúvida, se está enfermo, tem uma aproximação da doença, não tem problema. Eu estou 72 anos de idade, não estou atestado médico. Nunca recebi um atestado médico com aquilo. Quero agradecer pela oportunidade. Nós estamos querendo em todos os canais. O casteiro era tudo mangueirado. Ilha para Guará também manda. Hoje está tomada pelo povo. A população vem de toda parte do Brasil, vem encontrar refúgio por parte da indústria. Quem está certo disso? Por isso aumenta a população, aumenta os problemas. Temos problemas. Mas não tem mais lugar para pescador. Entrando aqui, não tem mais lugar para pescador. Tudo está tomado. Você vai participar de reunião, vai brevemente terminar o vídeo, vai fazer a sua obra. É mais um perigo. Aí a porta ali, o pessoal ali, uma beleza.
Nós já teve incêndio lá também. Eu já participei de 5 incêndios na Vila do Pescador. O primeiro teve 2 vivos. Um morreu no hospital e outro ficou carbonizado. Mas, como nós não tínhamos água nem cuidar, né? Fizemos uma formiguinha, carregando água com as crianças, com os adolescentes, e ajudar a assistência. Um destruiu o quarto, o terceiro destruiu 55 barracos. Graças a Deus. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer especialmente o sentido de dever e de muito mais que uma deferência a esse vereador, eu acho que é uma deferência ao cidadão, mas é um momento crítico, um momento até com algumas polêmicas, né, disputa eventual, mas sobretudo a sensação de ter que prestar contas ao cidadão, como foi dito pelo promotor da UI. Então, eu queria agradecer a presença de cada um. Eu não pretendo que a gente tenha uma outra tragédia como essa para termos uma audiência pública, uma sessão pública tão participativa, tão produtiva.